Oi pessoal, a história de hoje chama Quinta-feira é dia de contar histórias e é do meu livro Histórias Curando Histórias. E ela começa mais ou menos assim. Num lugar muito distante, vivia uma moça com seu pai. O pai era muito velhinho. Ele trabalhava antes como lenhador, mas agora já não tinha mais forças para o trabalho. Então, todo o sustento vinha da filha, que além de fazer todos os trabalhos da casa, lavava, cozinhava, arrumava, ela ainda bordava lindos panos de prato e toalhas e ia vendê-los no final da tarde na feira da cidade. Ela ganhava o suficiente para comerem, mas não podiam fazer nenhuma extravagância. Certo dia, ela acordou com um desejo de mudança. E aí ela pensou o que ela poderia fazer para ter uma refeição diferente, uma refeição mais farta, mais variada. Foi quando ela teve a ideia de fazer mais bordados do que de costume. Ela bordou muitas e muitas toalhas e panos de prato com uma vontade enorme de querer mudar, de fazer algo diferente. E ela caprichou nos bordados e no final da tarde ela conseguiu vender todos. Havia tanta determinação nela que ela conseguiu vender os bordados. Mas já era tarde quando ela terminou de vendê-los e ela viu todo o dinheirinho que ela tinha ganhado extra e ela pensou: nossa, daria para fazer uma bela refeição, mas todas as outras barraquinhas já tinham fechado. E ela voltou para casa toda feliz com aquele dinheiro que no dia seguinte ela usaria para comer algo diferente. Quando ela chegou em casa, porém, o pai já tinha ido dormir e ele tinha trancado a porta da casa. Como ele estava muito velhinho, ela não queria incomodar, ela deixou que o pai dormisse. Ela sentou-se no batente da porta e começou a tentar dormir, a tentar tirar um cochilo até que o dia amanhecesse. Mas a fome não a deixava dormir. A barriga roncava muito alto. E aí ela começou a arrumar um jeito de se distrair. Resolveu contar a própria história desde o momento que ela acordou com aquela determinação, aquela vontade de mudança. E aí ela foi imaginando, lembrando de tudo que ela tinha bordado, os peixinhos, os animaizinhos, as borboletinhas, todos os desenhos e arabescos que ela tinha feito naqueles panos de prato. Depois ela lembrou de todas as pessoas que ela encontrou, todos os rostos. Ela foi contando a história dela em voz alta. E quando ela terminou todos aqueles relatos que a distraíram bastante, ela ouviu uma voz que parecia vir lá de dentro. Se quiseres uma refeição farta, siga as pedrinhas que vão até a floresta. E lá você encontrará um banquete digno dos deuses. A menina não ousou nem pensar se aquilo era verdade ou não. Ela resolveu seguir a sua voz interior. Ela seguiu as pedrinhas coloridas que ela foi encontrando pelo caminho e lá estava na floresta um banquete cheio de todos os tipos de comidas, bebidas, doces, salgados. E a menina experimentou tudo, muito feliz e animada. E quando ela terminou, depois de saciada, ela terminou adormecendo lá mesmo. No dia seguinte, ela acordou toda animada, bem disposta, e ela voltou correndo para casa para contar a novidade para o pai. Mas novamente a casa estava trancada. O pai devia ter ido fazer o passeio matinal que ele fazia pela floresta. E aí a menina falou: vou aproveitar meu tempo, pegar todo esse dinheiro, vou lá para a cidade, vou comprar mais panos, mais lãs, mais linhas e vou bordar bastante. No final do dia eu terei muito mais ainda para poder gastar. E foi o que ela fez. Foi lá e passou o dia todo lá no centro mesmo
bordando, e as ideias não paravam de brotar em sua cabeça, e ela ia fazendo coisas tão diferentes que novamente, ao final do dia, ela tinha vendido tudo. Ela pegou aquele dinheiro e começou a comprar coisas diferentes nas barraquinhas. Comprou pães variados, queijos, e aí juntou tudo aquilo e foi voltando para casa. Quando chegou em casa, porém, a porta estava trancada. O pai tinha deduzido que pelo horário ela tinha dormido na casa de conhecidos lá no centro. Isso já tinha acontecido outras vezes. E ele tinha ido dormir. Novamente a menina deitou no batente da porta e a barriga começou a roncar. Mas felizmente ela tinha tudo para poder fazer uma boa refeição. Ela preparou um sanduíche, comeu e depois de saciada ela pensou: agora eu consigo dormir. Mas o frio não a deixava descansar direito. Ela resolveu então recontar a sua própria história, desde o momento que ela foi para a feira, as pessoas que ela encontrou, todos os bordados que ela fez. Ela foi recontando a sua história, tudo passava como um filme na cabeça dela. Até aquele momento que ela preparou o sanduíche. Quando ela terminou de contar, novamente uma voz interior falou: se quiseres um lugar para dormir, bem quentinho e aconchegante, siga as pedras coloridas que vão até a floresta. Lá encontrará uma cama bem macia, bem aconchegante, com travesseiro, uma lareira bem quentinha. A menina nem hesitou, seguiu as pedrinhas e foi parar na floresta, onde a cama descrita pela sua voz interior lá estava. E ela deitou, dormiu e teve uma noite cheia de sonhos agradáveis. No dia seguinte, quando ela acordou antes de ir embora, ela escutou: eu sou a fada facilidade, a espantadora de dificuldades. Se você quiser ser sempre próspera e feliz, conte-me, nunca deixe de contar a minha história para as pessoas. Assim você vai espalhar essa onda de amor e de alegria e a prosperidade nunca faltará para você. Prefira as quintas-feiras, elas têm uma magia especial. A menina agradeceu a voz que tinha escutado e pôs-se a caminho de casa. No caminho, ela começou a observar aquelas pedras que ela seguia, eram tão lindas que ela resolveu pegá-las. Foi enchendo o bolso do avental com todas aquelas pedras. Quando chegou em casa, ela colocou as pedras no vaso e foi falar com o pai, que já estava preocupado, ele não havia a filha há 2 dias. E aí ela contou todas as novidades. Contou do banquete, contou da cama quentinha, contou dos bordados que ela tinha feito, que tinha vendido tudo. E ao final o pai olhou para ela e falou: essas histórias são bem interessantes. Certamente você deve ter sonhado. Agora é bom você voltar à realidade, porque sonhos não alimentam ninguém. A menina ficou triste e decepcionada em ter que voltar para aquela realidade, por ter ouvido aquilo de seu pai. Ela começou a duvidar realmente de tudo que ela tinha acontecido com ela. De repente, quando anoiteceu, os vizinhos começaram a bater na porta dela e pedir as poderosas lamparinas que eles tinham. Pai e filha não entenderam nada. E eles falaram: lamparinas? Não temos lamparinas nenhuma. E aí os vizinhos falaram: então de onde vem essa luz tão poderosa que está saindo da janela de vocês? Pai e filha correram para a sala e lá descobriram que a luz resplandecente, aquela luz enorme, estava vindo do vaso onde ela tinha depositado as pedrinhas. Logo pensaram: para ter toda essa luz, essas pedras devem ter muito valor.
Levaram-nas para a cidade e a venderam por uma pequena fortuna. Compraram uma casa, móveis, nunca mais faltou uma comida farta. E a menina continuava espalhando a história da fada facilidade, a espantadora de dificuldades, e a vida dela prosperava, prosperava. Ela conheceu um bom homem, se casou, e eles viviam uma vida muito feliz. Anos depois, o pai dela morreu e quis o destino que o marido também morresse. Ela ficou viúva e junto com a morte do marido vieram muitas dívidas que ela nem sabia que existiam. E ela começou a perder tudo, até que ela se viu suja e maltrapilha, vagando pelas ruas da cidade. Como ela tinha ficado adulta, ela tinha esquecido de contar as histórias, assim como muitos adultos fazem. E assim ela começou a pedir uma comida aqui, um prato de comida ali, e foi vivendo. Até que um dia estava muito frio, e era uma quinta-feira. E ela lembrou da história da fada. Nesse momento estava passando um homem por ela e ela falou: Senhor, não gostaria de ouvir uma história? Eu a contaria com todo prazer em troca de um prato de comida. O homem olhou espantado e falou: uma história? E o que eu faria com uma história? Ah, Senhor, essa é uma história muito especial. É a história da fada facilidade, a espantadora de dificuldades. Aquilo chamou muita atenção do homem, porque ele tinha acabado de ficar viúvo e tinha 2 filhos pequenos para cuidar, o que mostrava que a vida dele não estava nada fácil. E aí, ele, tocado por aquelas palavras, falou: está bem, vamos para a minha casa. Eu te dou um prato de comida e você me conta tal história. E no caminho ela falou: hoje é quinta-feira, é o dia perfeito para contá-la. Chegando na casa, o homem colocou a mulher na frente da lareira para se aquecer, deu um bom prato de comida, depois arrumou roupas bem quentinhas da falecida e finalmente foi chamar os filhos para ouvir a tal história. Os 4 se sentaram em frente da lareira e escutaram a história da fada facilidade. As crianças se apaixonaram pela história e pela contadora também. E nem preciso dizer que o pai delas também. Eles se casaram, viveram felizes e nunca mais deixaram de espalhar a história da fada facilidade. E aí, vamos ajudá-los? Beijo grande!